Hoje temos conosco o pastor Eduardo Troima, filho da casa. Nasceu e cresceu aqui por esses campos aqui do Bacaxiri. E hoje está desenvolvendo seu ministério nos Estados Unidos. Durante muitos anos esteve ali no Rio Grande do Sul. E ele vai compartilhar um pouco. E você, se você abrir a sua revista aí também na página 3, se eu não estiver enganado, tem um pouco sobre a história, sobre o ministério do pastor Eduardo. Então, um privilégio muito grande recebê-lo nessa manhã. Eu queria orar com ele. Vamos orar por ele? Feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, nós somos gratos pela vida do pastor Eduardo, Pai. Colocamos ele no teu altar nesta manhã e clamamos, Deus, que ele seja um vaso de bênção nas tuas mãos, um canal, Deus, que recebendo de ti, Deus, possa ser usado nessa manhã, Paizinho, para ministrar a tua igreja, Pai. Obrigado pela vida do teu filho, pela família dele. Continue a abençoá-los, Pai, e use ele nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Muito bom estar aqui, queridos. Muito, muito bom, de verdade. Hoje no culto das 9, no final, uma senhora querida veio até mim e falou: você lembra de mim? Eu, claro, irmã Clara. Eu fui sua professora na escola dominical lá na Gago Coutinho, quando você tinha provavelmente 7, 8 anos. E eu lembro com muito carinho. O que ela não contou, depois ela falou para minha mãe. Ela falou assim, o Eduardo e o Ricardo, os dois eram terríveis. Eu prometo que ele era pior que eu, meu irmão. Mas vamos para o que importa, certo? É a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto fantástico, e por isso eu gostaria de lê-lo inteiro. Ele está em Lucas, capítulo 1. Então, abra sua Bíblia, se você usa esse tipo de Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, se você usa tablet, celular. Lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25. O texto hoje é Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25, e depois nós vamos passar pelo 39 a 45, mas vamos usar como base aqui o 5 a 25. Acompanha comigo. Nos dias quando Herodes era rei da Judéia, existia um sacerdote judaico chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Ele tinha uma esposa que também era descendente de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e leis do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos. Ela era estéril. E os dois já estavam bem velhos. Um dia, Zacarias estava servindo a Deus no templo, pois o seu grupo estava de serviço naquela semana. Conforme o costume que os sacerdotes tinham, ele foi escolhido por sorteio para entrar no templo do Senhor e queimar o incenso no altar. Fora do templo, uma grande multidão estava orando, enquanto o incenso estava sendo queimado. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, do lado direito do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse a ele: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração e a sua esposa, Isabel, te dará um filho, e você dará a ele o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca deverá beber vinho ou qualquer outra bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo, mesmo desde o ventre de sua mãe. Ele converterá muitos israelitas ao Senhor, o seu Deus. E ele irá na frente do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias disse ao anjo: como eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Pois eu sou velho, a minha esposa também está velha. Então o anjo respondeu: eu sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus.
Eu fui enviado para falar com você e te trazer estas boas notícias. Mas agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Porque não acreditou na minha palavra, nas minhas palavras que serão cumpridas no devido tempo. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias a sair do templo, querendo saber por que ele estava demorando tanto. E quando ele finalmente saiu, ele não podia falar com eles. Eles perceberam, pelos seus gestos e pelo seu silêncio, que ele devia ter tido uma visão no templo. Quando acabou seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Logo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa dizendo: isso é o que o Senhor tem feito por mim nos dias em que olhou para mim com favor e tirou diante do povo a minha desgraça de não ter filhos. Filhos são uma bênção. Você concorda comigo? Filho sempre é uma bênção. Seja ele super queridinho ou terrível, seja ele a princesinha, o príncipe, o ninja, o super-herói, filho é uma bênção, certo? E a gente aprende lições valiosas com os nossos filhos. Há mais ou menos 1 ano atrás, eu aprendi uma lição valiosa com a minha filha. A Débora, eu não sei se tem a foto deles ali. O Samuel, ele nunca tirou na vida dele uma foto sem fazer careta, tá? Essa provavelmente foi a melhor que a gente conseguiu. E a Débora tem 8 anos. Mas há 1 ano atrás, mais ou menos, nós tínhamos acabado de mudar e iniciar um novo ministério. Eu tinha saído do Michigan, terra fria, e fomos para a Flórida. E uma família de amigos que estava de férias em Tampa falou: nós vamos visitar vocês. E aí eles vieram visitar o casal, os 3 filhos. E a filha do meio, ela faz jiu-jitsu. Sabe o que é jiu-jitsu, né? Acho que a igreja até tem alguma coisa de jiu-jitsu, certo? E ela começou a brincar ali com a Débora no chão da sala, tem carpete, eles começaram a rolar. Eu lembro, eu também rolava com meu irmão no chão, mas a gente saía todo roxo, né? Mas tudo bem. Ela brincou ali com a Débora e a Débora gostou e queria mais, e ela olhou para mim e falou: Eduardo, a tua filha tem jeito para esse negócio, ela tem garra, assim, ela devia fazer jiu-jitsu. Eu falei: legal, devia fazer jiu-jitsu, legal. Acabei de chegar aqui, deixa eu me adaptar. E aí pronto, a minha filha começou: papai, você pode me levar numa aula de jiu-jitsu? Numa escola de jiu-jitsu? Filha, é o seguinte, a gente está começando a nossa vida aqui, o papai não tem um sustento completo, esse negócio é caro, não dá, filho. Você faz o seguinte, você pode orar. Ora, pede para Deus. Tá bom, mas sabe quando você fala assim? Ora, vai ocupar teu tempo. É tipo assim, vai brincar de Lego, vai. E ela começou a orar. Todas as noites a gente tem o nosso tempo de oração juntos, e ela orava: Senhor Jesus, o Senhor pode fazer o meu papai me levar para a classe de jiu-jitsu, para a escola de jiu-jitsu? E aí, noite seguinte vinha: Senhor Jesus, o Senhor pode fazer o meu papai me levar para a escola de jiu-jitsu? Filha, eu estava já sem jeito. Um dia eu estava no meu computador, escrevendo o e-mail, sei lá, trabalhando. Ela chega para mim e fala: papai, você pode ir no Google e googar e ver se tem escola de jiu-jitsu aqui perto, na nossa região? Tá, eu posso. E aí eu pus no Google lá, e tinha 3 escolas de jiu-jitsu naquela região. Eu falei: tem, filha, tem 3, é um pouco longe. Papai, você pode escrever para eles e perguntar se eu posso ir lá fazer jiu-jitsu? Filha, não é assim, esse negócio é caro. Você pode escrever para eles, por favor? Posso, imagina. Aquele rostinho bonitinho, você pode. Tá bom, escrevi, mais ou menos assim: olá, você tem jiu-jitsu para crianças, quanto custa? Tchau. Isso. A primeira escola lá, o primeiro professor me respondeu meu e-mail, e falando assim: olá, Eduardo, olha só, por que você não vem aqui? A sua filha pode ter uma aula grátis. E a gente conversa. Eu pensei: brasileiro nos Estados Unidos, aula grátis, vamos lá, né? E a gente foi lá para ela ter aula grátis. Chegou lá, ela teve aula grátis, amou. Eu não sei se foi pior ou melhor. E aí comecei a conversar com o professor de jiu-jitsu e perguntei: quanto que é? Ele falou:
a gente está numa super promoção, é $120 por mês. Eu falei, obrigado, valeu, tchau. Não dá, obrigado. E aí, a segunda escola me respondeu. Adivinha o que eles falaram? Por que você não vem aqui? A sua filha tem uma aula grátis e a gente conversa. Aí eu respondi para ele, por que você só não me responde se tem aula para crianças e quanto custa? E aí ele me respondeu, custa 150 por mês. Eu falei, não, está ficando pior. E aí desisti, falei, filha, desculpa, não vai rolar, continua orando, a gente não tem condições. Aí a terceira escola me respondeu, em português. Eu falei, uau, o cara viu minha assinatura no e-mail missionário para igrejas brasileiras, deve ter visto minha cara de brasileiro também, me respondeu em português, e adivinha o que ele falou? Por que você não vem aqui? A gente conversa, sua filha tem uma aula grátis. Eu respondi para ele, por que você não me manda só o valor, e é só isso que eu preciso saber. Aí ele me ligou, e ele falou, Eduardo, olha só, vem aqui, vamos conversar, eu quero conhecer você. Você é brasileiro, eu também. E aí Deus falou para mim, Eduardo, seu tonto, teu ministério é alcançar brasileiros, o que você está fazendo? Tá bom, estou indo, vamos lá, Débora, vamos. A gente pegou o carro, foi lá, a Débora teve a aula grátis dela. Esse rapaz, campeão nacional de jiu-jitsu, vice-campeão, medalha de ouro, medalha de prata no Pan-Americano. O cara é bom. Ele, 27 anos, e ele começa a me falar assim, cara, preciso conversar. A gente ficou uma hora e meia conversando. Ele falou assim, deixa eu contar minha história para você. Eu sou de Manaus. Quando eu tinha 9 anos, eu fui expulso de casa pela minha mãe, e eu estava morando na rua. E esse professor de jiu-jitsu de uma academia me viu e falou, cara, vem aqui, seguinte, limpa a nossa academia sempre à noite, em troca eu te dou comida e você pode dormir no tatame. E a vida desse rapaz de 9 anos era essa, ele dormia no tatame e morava na academia. Com 10 anos, ele estava lá, o professor de jiu-jitsu falou, cara, vem treinar aí, treina com a gente. E ele começou a treinar, ele começou a ganhar, ele começou a se destacar, foi convidado para lutar fora, está nos Estados Unidos, hoje tem uma academia, campeão nacional. Ele falou assim, sabe, eu nunca paguei 1 centavo por aula de jiu-jitsu na minha vida. E desde jovenzinho, eu tenho um sonho. Eu queria começar um projeto para ajudar crianças que não podem pagar. Então, eu não importo se você pode, assim, eu quero começar com a tua filha. E tem mais, está aqui o kimono, ela pode começar hoje já. Eu olhei assim, minha filha estava do lado, ela virou para mim e falou, eu não te disse, papai, Jesus sempre responde as minhas orações. Filho é uma bênção, né? Sabe o que é interessante? Nesse texto, a gente também vê um ministro de Deus duvidando da palavra de Deus. Zacarias duvidou. O texto ele começa de uma forma interessante, ele fala, nos dias em que Herodes era o rei da Judéia. Gente, os tempos eram difíceis. Não estava nada fácil. Fazia 400 anos, desde a última vez que Deus havia falado com seu povo através de um profeta, Malaquias. Herodes, um não-judeu, edomita, ganhou do Senado romano o título de rei da Judéia. Já era um cidadão idoso, não se importava mais com nada, não estava ali para governar. Os tempos eram difíceis. Eu posso imaginar a conversa de Zacarias e de Isabel, os dois chegando e Zacarias falando, Isabel, minha véia. Isabel olha para ele, fala, Zeca, fala, meu velho. E ele diz, Isabel, os tempos são difíceis. Está difícil, eu estou tão desanimado, já faz 400 anos, desde a última vez que Deus falou para o seu povo através de Malaquias. Zacarias, meu amor, não desanime. Deus sempre fala a verdade. Ele vai enviar o Messias. Mas Isabel,
Como isso pode ser? Nós temos um rei dos judeus que nem judeu é. Esse louco que se autodenomina Herodes o Grande. Está difícil. Ele é um edomita. Se tem um tempo que a gente precisa de um Messias, esse tempo é agora. Como Deus pode permitir isso? Veja bem, Isabel, eu amo a Deus, eu me dedico a Ele, eu sou um bom sacerdote, eu cumpro os mandamentos. Mas de vez em quando, até um sacerdote desanima. Isabel olha nos olhos dele e fala, meu velho, eu te entendo, meu querido. Eu também tenho passado por dificuldades, momentos difíceis, os dias são maus, constantemente eu me sinto humilhada, eu sou a única do meu grupo que não tem filhos, que Deus não deu uma descendência, por quê? Realmente os dias são difíceis, os dias eram difíceis. E então, em um dia, depois de 400 anos de silêncio, Deus resolve romper esse silêncio e envia um anjo. Para falar com quem? Com Zacarias. Era um dia normal para ele, de serviço sacerdotal. A divisão dele, ou divisão do grupo de Zacarias e Abias estava de serviço. Na verdade, o que acontecia eram várias divisões. Em Crônicas, no tempo de Davi, foram estabelecidos 24 grupos de sacerdotes. Eles tinham muitos sacerdotes. E um sacerdote, um grupo, ele fazia plantão 2 vezes por ano somente durante uma semana. Essa era a vez do grupo de Zacarias. O grupo, a divisão fez o que eles faziam sempre, um sorteio para ver quem ia fazer o quê, e caiu sobre Zacarias a função de queimar incenso diante do altar. Isso era uma grande coisa. Por causa do número de sacerdotes ser tão grande, talvez essa tenha sido a única vez que Zacarias fez isso na vida dele. Era uma função importante. Olha só o que um comentarista escreve sobre essa função sacerdotal. Sobre essa situação aqui. Enquanto Zacarias estava no altar de incenso, uma multidão se reunia para orar. O incenso pelo qual Zacarias era responsável simbolizava as orações de toda a nação. Naquele momento em particular, Zacarias era, portanto, o ponto focal de uma nação, da nação judaica. Era a coisa mais importante que podia estar acontecendo naquele momento. Zacarias estava lá. Não bastasse Zacarias ser escolhido, ser um sacerdote de Deus, já era uma honra, não bastasse isso, ele estava representando a nação judaica inteira diante de Deus. Não bastasse ele estar ali apresentando as orações do povo, Zacarias foi apresentado a um anjo, ao anjo Gabriel. Não bastasse Zacarias conhecer Gabriel, Zacarias estava se tornando o personagem principal, a pessoa que conectava o Antigo Testamento, 400 anos de silêncio, com o Novo Testamento, a profecia que Jesus, que o Messias viria. Não bastasse tudo isso, assim mesmo, Zacarias duvidou. E enquanto Zacarias está lá diante do altar, dentro do templo, orando, o anjo aparece a ele, e o texto diz que ele se enche de temor, mas não é um temor respeitoso, um temor santo. Ele se enche de medo, de pavor, ele fica perturbado, ele é dominado pelo medo. A palavra aqui é a mesma que a gente usa para falar quando alguém tem pavor de alguma coisa. A pessoa tem aracnofobia, ele tem fobia. Essa palavra que ele usa aqui. Já pensou? Um ministro com medo de anjo, um sacerdote com medo das coisas de Deus, quem sabe um pastor com medo de anunciar a palavra. É como um crente que tem medo de orar. Um anjo então anuncia: Zacarias, a sua oração foi respondida. E é interessante que essa afirmação ela tem a ver com 2 situações aqui. Eu não sei quando você lê, o que você pensou exatamente, mas Zacarias podia estar orando por um filho,
ou Zacarias poderia estar orando pelo Messias, ou as duas coisas. Agora, é interessante que quando o anjo aparece e ele fala, sua oração foi respondida e você vai ter um filho, Zacarias duvida. A única coisa que dá para ter certeza aqui é que Zacarias, como sacerdote que ele era, ele orava pela vinda do Messias. Mas não bastasse Zacarias ser o escolhido de Deus para esse momento, e o Senhor enviar o anjo Gabriel para dizer que a oração dele tinha sido respondida, não bastasse isso, o anjo, ele fala que ele não simplesmente fala, você vai ter um filho, ele dá as características, ele fala como esse filho vai ser. Você já fez, quando está grávida, esqueci o nome me ajuda aí, a ecografia. Tem umas 3D que você sabe, não, o narizinho é torto, é assim, né? O anjo fez a ecografia divina aqui e falou, o seu filho vai ser assim. E é interessante que o anjo fala, e o nome dele será João. Sabe, nomes na Bíblia não são só nomes. Nome é algo maior do que isso. Quando Deus dá nome para João, ele está assumindo a responsabilidade por João. Quando o anjo fala o nome dele vai ser João, isso significa que a responsabilidade por aquela criança não era do pai, porque era o costume do pai dar nome, mas nesse caso aqui, quem está dando nome é Deus. Então essa criança aqui, ela é minha responsabilidade. Eu vou tomar conta dela, eu cuido dela. E mais, o anjo dá para ele 6 características, 6 coisas importantes sobre o filho. Primeiro ele fala, ele será motivo de alegria. Todo filho é motivo de alegria, certo? Isso não é uma grande novidade. Mas ele fala, ele será grande aos olhos de Deus. Não seria fantástico você saber que o seu filho vai ser grande aos olhos de Deus? Eu oro quase todos os dias para que a minha filha se torne uma missionária, uma mulher de Deus, pelo meu filho, que ele se torne um homem de Deus. 3, ele fala, ele nunca beberá vinho ou bebida fermentada. Se for como eu, não tem problema nenhum, não bebo e isso é tranquilo. 4, ele fala, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E a gente sabe que não é mais assim que acontece, né? Com Jesus, com a nova aliança, a gente sabe que nós crentes recebemos o Espírito Santo no momento da nossa conversão, não é antes. Mas esse era um momento especial. Ele trará muitas pessoas para o Senhor. Que promessa fantástica. Ele preparará o caminho para o Senhor. E ele fala que no espírito de Elias, ele restaurará relacionamentos. E João, quando a gente olha a história dele, vê que João era tão humilde, tão restaurador de relacionamento, ao ponto dele falar para os discípulos dele, Jesus, ele é o cara, não eu, segue ele. Ele prepararia o caminho do Senhor. Você entende que Zacarias tinha todos os motivos do mundo para crer, mas os dias eram difíceis. Então, em vez de crer, ele decide duvidar. Porque ele duvida, o anjo diz que ele ficaria mudo até que tudo isso acontecesse. Talvez você esteja pensando como eu pensei, mas esse Zacarias era meio tonto, né? Se o anjo Gabriel... Gente, não era qualquer anjo, era o Gabriel, certo? Se Gabriel aparecesse para mim e falasse, você vai ficar grávida, eu acreditava. Se ele falasse para mim, você vai emagrecer 10 quilos agora, eu acreditava. Era o Gabriel falando. Mas não pensa que é tão simples assim. Hoje Deus não precisa mais enviar seres celestiais para divulgar, para falar da palavra dele, né? Porque nós temos, aqui a palavra dele está disponível, provavelmente você tem ela aí na sua mão, você pode abrir a qualquer momento, você pode comprar ela por R$7 aqui na livraria. Mas Zacarias decide não crer, porque os dias eram difíceis. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós decidimos não crer nessa palavra, porque os dias são difíceis. Deus diz que vai suprir todas as minhas necessidades. Eu não sei se é bem assim. Eu decido não crer porque os dias
são difíceis. Você já percebeu que em dias difíceis a gente, ou pelo menos a maioria da gente, tem a mania de contar vantagem, ou de contar pobreza, de contar o quão quebrado eu estou, de quão difícil. A gente gosta de se gabar de quantas pessoas já me enganaram, eu emprestei, eu fiz isso, eu me dei mal, as pessoas me enganam, é todo mundo mal. É como aqueles 2 soldados que chegam da guerra e resolvem fazer uma competição para ver quem tem mais cicatriz. E ficam se gabando, não, essa cicatriz aqui parece um pombo, ela é muito mais bonita. Mas eu tenho 38, você só tem 37. Sabe, os tempos, eles são difíceis também. Não importa onde. Não importa se você está no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Os tempos são difíceis para quem crê em Jesus. Os tempos são difíceis para quem quer fazer a coisa certa. Os tempos são difíceis para quem não quer se deixar levar pelo jeitinho brasileiro, pela malandragem, pela corrupção. Nós somos governados por homens que não temem a Deus. Talvez isso esteja mudando, não sei, mas os tempos são difíceis. Há cerca de 4 anos atrás, a minha família e eu estávamos vivendo um momento bem difícil. O ministério estava indo de vento em popa. Estava fantástico, nós tínhamos parceria com 55 igrejas, centenas de líderes, estava indo muito. E como família, como marido e mulher, eu estava bem, mas eu trabalhava, eu estava começando a perder minha família. Toda sexta de manhã, pé na estrada, viagem, saía na sexta de manhã, voltava na segunda-feira à noite, terça-feira, reunião o dia todo, até a noite. Chegava em casa, minha filha já estava dormindo. Quarta-feira, enxaqueca. Era o dia da enxaqueca. Quinta-feira, prepara para a viagem. Sexta-feira, pé na estrada. Os tempos eram difíceis. Eu sabia que a minha família precisava de mim. Eu sabia que Deus estava me falando: Eduardo, é hora de mudar. É hora de cuidar da sua família. Mas, Senhor, 55 igrejas, 250 líderes sendo treinados, centenas e centenas de adolescentes sendo impactados. É hora de mudar, Eduardo. Mas os tempos eram difíceis. E eu decidi não crer naquilo que estava muito, muito claro para mim. Sabe por quê? Porque é mais fácil não acreditar quando o tempo é difícil. É mais fácil não acreditar quando aquela mãe que luta para criar suas 2 filhas é traída e abandonada pelo marido. É mais fácil não acreditar quando aquele jovem de 35 anos, mais jovem do que eu me considero jovem, mas é diagnosticado com câncer. É mais fácil não acreditar quando você se vê num beco sem saída, quando você não consegue mais se comunicar com a sua esposa e o seu casamento parece que não tem mais jeito. É mais fácil não acreditar quando a única coisa que vem na sua cabeça é: a vida de todo mundo seria melhor se eu não existisse. É mais fácil não acreditar quando os tempos são difíceis. Para Zacarias, também era mais fácil não acreditar. Veja bem, eu não estou falando aqui de um pagão, um ateu que odiava a igreja. Eu estou falando de um sacerdote que amava a Deus, irrepreensível, mas que num momento difícil, duvidou. A fé dele era pequena nesse momento, o medo era grande, mas aquele encontro com Gabriel começa a mudar tudo. Embora mudo e envergonhado, Deus inicia ali um processo que restaura a fé de Zacarias e mais, recompensa a fé de Isabel. Após aquele encontro fantástico com o anjo, o sacerdote que literalmente entrou mudo e saiu calado, não, ao contrário, entrou calado e saiu mudo, certo? Esse sacerdote, ele aguarda o término daquela semana de trabalho e vai para casa. Se bem que eu até que gostaria de imaginar a conversa dele novamente com Isabel, mas ele estava mudo, eu não sei língua de sinais, então o que sabe-se provavelmente é que ele descreveu tudo o que tinha acontecido para Isabel, ele escreveu, e Isabel
creu. Você não acha incrível como a Bíblia descreve algumas coisas, como ela explica algumas coisas? Pessoalmente, se fosse eu escrevendo esse texto, eu ia dar uma glamourizada nele, certo? Eu ia falar alguma coisa depois do trabalho, Zacarias estava exausto, ele mesmo assim, com todo o esforço, pega a sua pena e escreve tudo o que aconteceu, e Isabel crê, e olha para Zacarias e fala, meu velho, se Deus falou que a gente vai ter um filho, vamos lá para o quarto, e aí é outro livro, Cantares, não é esse o ponto, mas não, sabe como que ele descreve isso? Zacarias voltou para casa, é o que a Bíblia diz. Logo depois, sua esposa Isabel ficou grávida. E é isso. Zacarias voltou para casa, sua esposa ficou grávida. Muitas vezes nós gostaríamos que Deus falasse para a gente através de uma história bonita que faz chorar, através de uma música emocionante, através de um pastor eloquente, mas tudo que a gente precisa esta é a vontade de Deus. E sabe onde que está escrito isso? Na Bíblia. Procura lá. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí está o jovenzinho perguntando, devo ou não devo fazer isso com a minha namorada? Vou orar. Não, cara, vai ler a Bíblia. Está escrito lá. A vontade de Deus está clara na palavra de Deus. Sabe de uma coisa? A boa notícia nesse texto não tem a ver com um único bebê, mas com dois. O bebê João, o bebê Jesus, e o encontro maravilhoso entre essas duas mães, a restauração da fé de Zacarias. E é interessante que a partir do versículo 26, o personagem principal não é mais Zacarias, que em tempos difíceis duvidou, mas é quem? Isabel, que apesar de tempos difíceis, creu. Então, se o problema nesse texto aqui é que Zacarias não creu porque os dias eram difíceis, a boa notícia é que Deus restaura a fé e recompensa a fé de Isabel que creu, mesmo quando os dias eram maus. Do versículo 39 a 45, Maria, mãe de Jesus, prima de Isabel, após ter aquele encontro magnífico com Gabriel, quando Gabriel fala, Maria, você vai ser a mãe do Messias, o que Maria faz? Ela vai ver Isabel. E o texto diz que Maria vai apressadamente à casa de Zacarias. Ela entra em casa, saúda Isabel, e eu posso imaginar, Shalom, minha prima Isabel. Isabel olha assim, Maria, o que você está fazendo aqui? Mas não dá tempo. Não dá nem tempo de Isabel olhar para ela e falar, Maria, o que você está fazendo aqui? Você andou mais de 100 quilômetros para chegar aqui. Como que você soube que eu estava grávida? Eu não falei para ninguém. Ela não foi para lá porque tinha chá de bebê. Ela não foi para lá porque tinha festa para descobrir o sexo do neném. Ela foi para lá porque Gabriel, o anjo, falou para ela. E naquele momento Isabel sente uma coisa que nunca havia acontecido com ela antes. E não era só porque era a primeira gravidez. Ela não era só um neném chutando agitado. Mas era o próprio Deus se manifestando. E o texto é maravilhoso porque o texto diz que o bebê dentro do ventre de Isabel literalmente pula de alegria. É isso que ele quer dizer, ele pula de alegria. Mais uma vez, depois de 400 anos de silêncio, Deus se mostra. E Isabel, cheia do Espírito Santo, imediatamente reconhece que ali na frente dela está a mãe do meu Senhor, do meu Messias, aquele que Deus vai enviar para salvar a humanidade. E ela glorifica e exalta o Senhor. É legal que nós vemos no versículo 67, mais para frente, que Zacarias também é cheio do Espírito Santo e exalta. Nem parece mais o mesmo sacerdote que duvidou. O Senhor restaura, o Senhor recompensa, o Senhor também restaura e recompensa a sua fé. Ele restaura a tua fé, Ele restaura a minha fé. Ele recompensa a fé dessa menina chamada Juliana que, nessa última quinta-feira, perdeu a sua filhinha Radassa com 2 anos e 7 meses.
Ele restaura a fé da Juliana quando ela entende que Romanos 8:28 é verdade e diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ela foca não em entender, mas em aceitar o que a palavra diz. Ou como nas próprias palavras da Juliana, que é filha de um dos meus ex-professores na Palavra da Vida, ela diz: Deus me deu, Deus levou. Obrigado, Senhor, pelos 2 anos e 7 meses maravilhosos que me permitiu ter minha filha comigo. Obrigado, Deus, bendito seja o teu nome para todo sempre. O meu coração está dilacerado. Mas Deus restaura a fé da Juliana. Deus sempre tem uma razão amorosa para tudo o que faz. Deus recompensa a fé da viúva pobre que, embora sem recursos, crê que Deus está a chamando para ser fiel no dízimo, nas ofertas, em sustentar missionários. Deus recompensa a fé daquela moça que foi abandonada pelo marido, com 2 filhas para criar, mas que a vida toda lutou para criar as suas 2 filhas no Senhor. E que, aliás, uma delas é minha esposa hoje. Deus recompensa. Ele consola a filha que perdeu seu pai, a mãe que perdeu o filho. Ele consola o irmão que perdeu o emprego, a irmã que perdeu a esperança. O Senhor, Ele é especialista em restauração. Ele é mestre em transformar vidro quebrado em um lindo vitral. Há 4 anos atrás, a nossa vida como família também tem sido transformada, e há 4 anos atrás nós decidimos que era hora de crer. Era hora de crer que Deus tinha um plano mesmo que a gente não podia entender ou ver. Decidimos que família era mais importante. Eu criei que Deus podia restaurar a minha fé e acabar com a nossa dúvida. Há 3 anos atrás, nós então partimos para uma jornada. Eu decidi que era tempo de mudar. Nós saímos do Rio Grande do Sul, de um ministério que estava fantástico, para algo que a gente não sabia o que ia acontecer. Eu decidi aplicar para um mestrado que eu tinha certeza que eu jamais seria aceito. Mas, para minha surpresa, eu fui aceito. Para minha surpresa, os nossos mantenedores, vários deles aqui entre vocês hoje, falaram para a gente: nós vamos continuar sendo seu parceiro nesse tempo de estudo. Para minha surpresa, nós fomos, depois do tempo de estudo, desafiados pela Palavra da Vida a servir igrejas brasileiras nos Estados Unidos. E para minha surpresa, eu descobri que havia uma necessidade enorme. Para minha surpresa, nós descobrimos que existem mais de 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos, centenas de igrejas e uma necessidade enorme de treinamento, de mentoreamento, de discipulado. Para minha surpresa, em 1 ano de ministério, nós já temos 5 igrejas parceiras, dezenas de jovens brasileiros sendo alcançados. Lembra o professor de jiu-jitsu da minha filha? A filha dele já se converteu. Eu espero que para minha surpresa, ele vai ser o próximo. Para minha surpresa, nós temos servido pessoas, ensinado, evangelizado, discipulado, o ministério de clubes bíblicos de todos os países de fala portuguesa, de alguma maneira vai estar sobre a nossa influência, ou está. Tudo isso porque Deus nos colocou lá. Hoje o nosso ministério tem alcançado a nossa Jerusalém ali, na pequena cidade de Hudson. Tem alcançado a nossa Judéia, o estado da Flórida, onde nós já temos 4 igrejas parceiras. Tem alcançado a Samaria, nos Estados Unidos. Tenho pregado em outras cidades, em outros estados. Temos uma igreja na Nova Jersey, que é parceira nossa. Temos alcançado a nossa Confins da Terra, através da parceria com Palavra da Vida Brasil e outros países de fala portuguesa. Para minha surpresa, mas não para surpresa de Deus. Deus sabia. Deus restaura a fé do que duvida e recompensa a fé do que crê.
Em qual dessas categorias você se encontra? Daquele que Deus restaura a fé porque no momento hoje você está duvidando? Ou daquele que é recompensado porque crê? Onde você está? Você é o que duvida? Ou você é o que crê? Não importa onde você estiver nessas categorias, hoje, quero dizer para você, o Senhor, Deus, o Senhor de todas as coisas, Ele está dizendo para você, meu filho, simplesmente creia. Meu filho, eu farei. Creia na minha palavra, creia que eu sei o que é melhor. E assim como Isabel e Maria, louvem e exaltem a Deus. Foquem no que Ele faz e não naquilo que você não entende. Foque no Senhor. Louve a Deus quando Ele dá, louve a Deus quando Ele tira. Você precisa tomar uma decisão hoje? Talvez a decisão que você queira tomar hoje vai além disso aqui. Talvez hoje você está entendendo que o próprio Senhor Jesus quer te salvar. E hoje você está entendendo, hoje é o meu dia, é o dia de salvação. Eu entendo que eu sou pecador, eu entendo que eu faço coisa ruim, mas eu entendo também que o sangue de Jesus, o corpo dele foi destruído por mim. Ele derramou cada gota do seu sangue por mim e hoje eu entrego a minha vida. Talvez seja essa a decisão que você tem que tomar hoje. Talvez a decisão que você tem que tomar hoje simplesmente é: eu vou crer em cada palavra desse livro. Se esse livro fala, não minta, mesmo que seja para segurar o seu emprego, eu vou crer nesse livro. Você está disposto a tomar essa decisão? Talvez a tua decisão é essa: eu vou crer na palavra de Deus. E eu vou crer se a Bíblia diz, é verdade. Infelizmente, e eu posso fazer isso porque eu conheço essa igreja desde pequeno. Infelizmente, não são todas as igrejas como Bacaxiri que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível, e ela diz sempre a verdade. Eu tenho rodado muito por aí, eu tenho visto igrejas que creem que a Bíblia contém a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus quando ela se faz palavra de Deus, ou seja, quando eu curto, quando o negócio é legal para mim. Baixa a sua cabeça. Qual é a decisão que você tem que tomar hoje? Você precisa tomar uma decisão? Qual? Crê em Jesus? Crê em sua palavra? Talvez você esteja nessa igreja há muitos anos, mas ainda tem dificuldade em crer que a Bíblia é verdadeira e que ela tem a solução para todos os seus problemas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem uma igreja que te ama, uma igreja que tem pastores, obreiros preparados para te ajudar. Pastores que amam a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus. Hoje você está disposto a colocar essa sua falta de fé no altar de Deus e dizer: eu não serei mais como Zacarias, que em tempos difíceis duvidou, mas eu quero ser como Isabel e Maria, que apesar dos tempos difíceis, creu. Porque Deus restaura a fé de Zacarias, porque Deus recompensa a fé de Isabel. Deus restaura a fé do que duvida e recompensa a fé do que crê. Se a tua decisão hoje é: Senhor, eu creio que mesmo em dias difíceis, o Senhor vai recompensar a minha fé e eu decido crer. Essa é a tua decisão hoje? Se essa é a tua decisão, você pode ficar de pé ou de joelhos. E deixa eu te falar uma coisa, eu preciso fazer essa decisão todos os dias também. Essa é a tua decisão, fica de pé, falando para todos aqui: olha, eu quero crer, mesmo em tempos difíceis. Eu não sei o que você está passando.
Legal. Eu quero dizer para vocês que os tempos são difíceis. E que eu não sei o que vai acontecer. Mas eu quero dizer que eu tenho certeza que Deus vai recompensar a tua fé. E eu quero fazer uma pergunta para você que talvez hoje está entendendo que você precisa de Jesus. E hoje você entende, eu venho aqui há tantos anos, ou eu sou visitante aqui, mas hoje eu entendo que hoje é o meu dia, eu quero crer em Jesus como meu Salvador. Talvez você tenha ouvido o Evangelho muitas e muitas vezes, talvez você seja filho de crente, mas você nunca colocou a sua fé em Jesus falando, eu creio em Jesus. Talvez hoje você queira falar, hoje é o meu dia, eu quero olhar para Jesus e falar, Senhor, eu entrego a minha vida. Tem alguém hoje aqui de manhã que está nessa situação que gostaria de falar, eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Por favor, fica de pé, aponta para mim, sem medo. Legal, Deus te abençoe. Isso é motivo de festa. A Bíblia diz que tem festa no céu cada vez que alguém olha para Deus e fala, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Tem mais alguém aqui que está fazendo isso hoje, que está entendendo, hoje é o meu dia. Chega, eu cansei de fugir. Hoje é o meu dia de entregar. Tem mais alguém? Senhor, vamos ficar todos de pé? Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, porque sabemos que o Senhor recompensa a fé de quem crê. Nós vivemos tempos difíceis, Pai. Eu não conheço a situação de todos aqui, eu não conheço a situação de quase ninguém aqui, Pai. Mas eu tenho certeza que os dias são difíceis. E eu tenho certeza, Pai, que em dias difíceis a gente tem duas opções: crer ou não crer. A minha opção hoje é crer. Crer que o Senhor restaura a fé. Crer que o Senhor recompensa a fé do que crê. E Pai, então nós estamos aqui diante de Ti para declarar que Te amamos e que, como Zacarias, de vez em quando nós fraquejamos e é difícil crer, Pai. Mas nós queremos, Pai, como Isabel, como Maria, olhar para aquilo que o Senhor está fazendo, movimentando e dizer, nada mais importa, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Nós cremos em Ti, Pai, nós Te exaltamos, Te glorificamos, Te adoramos, porque um dia o Senhor enviou o Messias para salvar não somente o povo judeu, mas para salvar toda a humanidade, todo aquele que crê. Obrigado, Pai, porque podemos estar entre irmãos e irmãos que Te amam e Te servem, e que, como eu e como qualquer um aqui, de vez em quando duvida, mas nós queremos a cada dia, Pai, crer que a Tua palavra é a verdade. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.